Boa tarde. Estamos iniciando a terceira aula da disciplina PEF 5710 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Rei Orlando Brasil e hoje nós vamos abordar o método gráfico para otimização dentro dessa disciplina de otimização estrutural. O calendário da disciplina já é de conhecimento de todos, estamos na terceira aula sobre o método gráfico. Esse material se encontra na bibliografia já discutida, em particular nos livros de minha autoria, junto com o professor Marcelo Araújo da Silva. Uma classe de problemas bastante comum é aquela em que nós temos apenas duas variáveis de projeto. Quando isso acontece, é possível representar o problema em um plano, em que teríamos em ordenadas e abscissas as duas variáveis de projeto, x1 e x2. Para mostrar, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é dado por esse gráfico que aqui está, mas vamos relembrá-lo. Trata-se da otimização, ou melhor dizendo, do aumento, né, no máximo possível, do lucro de uma empresa que fabrica ou X1, né, número de máquinas do tipo A, ou X2, um certo número de máquinas do tipo B. Essa empresa ganha como lucro 400, digamos, reais por cada máquina do tipo A e 600 reais por cada máquina do tipo 2, tipo B. Então, a função objetivo, no caso, é a função lucro, ela é dada por 400x1 mais 600x2. Como devem estar lembrados da primeira aula, há restrições nessa produção. Uma das restrições é que o departamento de expedição da empresa não consegue expedir mais do que 16 máquinas de qualquer um dos dois tipos. Então, x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 16. Colocando 16 do lado esquerdo, temos uma restrição de desigualdade, G1, que sempre está nesse formato aqui, menor ou igual a zero, para ficar no padrão que nós queremos. A produção das máquinas só pode produzir 28 máquinas do tipo A ou 14 máquinas do tipo B. Essa condição está descrita nessa equação que aqui está, e colocando, então, o 1 do lado esquerdo, fica no formato de uma restrição de desigualdade G2, sempre, né, menor ou igual a zero. E, finalmente, o departamento de vendas só consegue vender, no máximo, 14 máquinas do tipo A ou, no máximo, 24 máquinas do tipo B. Aí temos uma outra restrição G3, que aqui está. Se nós plotarmos, então, estas restrições, G1, G2 e G3, num plano X1, X2, nós vamos ter aqui este desenho. Desejo que tenha aqui a reta x1, a reta x2 e a reta x3. Essas retas delimitam a região chamada viável, né? Aquela região em que os pontos lá contidos respeitam todas essas três restrições. E para encontrarmos, então, o ponto que nos dará o maior lucro, nós temos que desenhar aqui linhas de isolucro, quer dizer, valores da função objetivo, vários valores da função objetivo.
Isso aqui são retas paralelas, né? Até que uma dessas retas paralelas encosta aqui nessa região viável e é, portanto, o maior lucro possível, né? Respeitando todas as condições de restrição. Esse ponto, se nós projetarmos aqui em X1 e em X2, vai nos dar, então, 4 máquinas A e 12 máquinas B, que seria, então, a produção mais eficiente, aquela que dá mais lucro para a empresa. Isso aqui, esses gráficos podem ser feitos com qualquer software de gráfico, por exemplo, o próprio Excel, né? Ou o MATLAB, ou o MATCAD, qualquer um desses faz gráficos em 2D e nós podemos então resolver esse problema. Esse é um problema linear, né? Vocês estão vendo que tanto as restrições como a função objetivo são retas. Vamos agora para um problema um pouco mais complexo, não linear. Trata-se de uma coluna de aço com seção anular. Ela tem uma altura de 5 metros e as duas variáveis de projeto são o raio médio da seção e a espessura da chapa dessa coluna de aço. A carga vertical é uma carga de 10 meganewton. Nosso módulo de elasticidade, que é o do aço, né, 207 gigapascal, sua densidade 7.833 quilos por metro cúbico e uma tensão admissível de 248 megapascal. Repetindo, as variáveis de projeto são o raio médio e a espessura. A circunferência na altura do raio médio, como vocês sabem, né, é 2πr. Se multiplicarmos essa circunferência pela espessura t, nós vamos ter uma faixa de comprimento 2πr e espessura t, que é a área, né, da seção transversal anular desse pilar. Multiplicando essa área pelo comprimento e pela densidade, nós temos a massa da coluna. As restrições aqui são as restrições de resistência e de estabilidade. A tensão normal, a carga P sobre a área da seção 2πRT, tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Colocando a tensão admissível do lado esquerdo, fica no formato menor ou igual a zero dessa restrição G1. A restrição G2 tem a ver com a estabilidade, a carga de flambagem, que é πr quadrado, desculpe, π quadrado e modularidade vezes o momento de inércia I sobre o comprimento de flambagem ao quadrado. Para essa seção anular, nós temos um momento de inércia calculado aí, πr ao cubo vezes t sobre 8, né? E nós temos aqui que o comprimento de flambagem para uma viga, uma peça em balanço é 2 vezes o comprimento L da peça. Nós temos também outras restrições que têm a ver com geometria, né? Para que a nossa coluna exista, ela precisa ter um raio. O raio não pode ser zero, né? Nem negativo. E a espessura também não pode ser zero nem negativo. Então, nós temos essas restrições também, que são as restrições para que a coluna exista. Esse problema agora é um problema não linear, né? Vai gerar curvas na nosso plano X1, X2, como vocês estão vendo aqui. As restrições G1 e G2 são dadas pelas curvas roxa e azul claro, né? Então, aqui tem o azul claro e a roxa aqui, ó. Então, essas duas curvas, que são as restrições, delimitam a região viável, né? Aquela região onde os pontos respeitam todas as condições, todas as restrições. As outras duas restrições, né, de que o R não deve ser negativo
e o T não ser negativo são os próprios eixos dessa aqui, não precisa nem desenhar. E agora a gente vai desenhar curvas de isomassa, né? Então, vocês têm aqui uma curva 1.000, 1.500, 2.000 e assim por diante, que são curvas que vão se aproximando cada vez mais da região viável. Como vocês podem perceber, todos os pontos, né, à direita desse aqui, em que cruza G1 e G2, todos eles são soluções do nosso problema, né? Então, nós temos aqui múltiplas soluções, tá? Em particular, aquele ponto que eu indiquei tem uma massa de 1.579 quilos, um raio de 15,75 centímetros e uma espessura de 4 centímetros. Ela foi adotada, mas todas as outras soluções aqui, como eu disse, à direita desse ponto, são válidas, né? Porque elas estão no limite da região viável, né? Respeitando as duas condições de desigualdade referentes à tensão e à estabilidade. O próximo exemplo é uma viga de seção retangular, biapoiada, com uma carga concentrada no meio. Nós estamos desprezando aqui o peso próprio da viga, tá? Estamos considerando só a carga concentrada. Com essa carga concentrada, vocês já sabem que o momento fletor máximo é PL sobre 4, né? E essa seção, então, é retangular, com base BW e altura H. No enunciado é dado algumas restrições, né? Que, por exemplo, o B e o H não devem ser menores do que 20 centímetros. Uma outra restrição é que o H não pode ser menor do que B, né? Quer dizer, a seção pode ser, na pior das hipóteses, quadrada, né? Ela tem que ser ou quadrada ou com altura maior do que a espessura, que a largura B. O material aqui, ele tem a densidade do concreto, 2.500 quilogramas por metro cúbico, mas ele tem uma tensão admissível de 20 megapascal, tanto a compressão como a tração, portanto, não é concreto, né? É alguma outra coisa. Mas, enfim, vamos admitir esse material. Queremos minimizar a massa dessa viga. Então, as nossas variáveis de projeto são a largura, né, e a altura da seção transversal. A função objetivo é o volume da viga, né, B vezes H, que é a área da seção, vezes o comprimento L, vezes a densidade ρ do material. Claro que a única coisa que realmente varia é o B e o H, né? As outras coisas são constantes, o L e o ρ. Bom, as restrições são, como eu já disse, restrição de tensão, né? Então, eu pego o meu momento fletor máximo, PL sobre 4, e divido pela módulo resistente à flexão de uma seção retangular, que é BH quadrado sobre 6. Isso tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Colocando ela para a esquerda aqui, nós temos a nossa restrição G1. Aqui não está sendo feita nem restrição nem de flecha, né, que seria um estado limite de serviço, né, nem estamos levando em consideração o cisalhamento. Na prática, isso é bem verdade, né? A maior parte das vigas tem tensões de cisalhamento relativamente baixas, praticamente todas, a não ser que sejam muito curtas, né? Seria o caso de um console curto. A restrição de que a altura seja maior que a largura é a nossa G2. E as restrições, né, de que o B e o H devem ser no mínimo 20 centímetros, são colocadas aqui no G3 e no G4. Com isso, a gente pode plotar, então, as restrições no plano
das variáveis de projeto, B e H. Então, está aqui, né? Nós temos um plano aqui, nós temos B e aqui nós temos H. Algumas das nossas restrições, elas são retas, mas elas não têm nenhuma implicação sobre o resultado, né? Vocês veem aqui, por exemplo, que a, a G3, que é essa vertical aqui, tem uma parte aqui que ela não tem nenhuma implicação. A G4, né, é uma reta horizontal aqui completamente fora da região viável. E agora, a G2, que é o azul claro, também está fora, né? É uma restrição também linear e que está fora aí da nossa região viável. Então, a única restrição aqui importante, né, é a G1, da tensão normal, que é essa curva aqui, roxinha, né? Então, essa região é a região viável, né? Aquela onde todos os pontos respeitam todas as restrições de desigualdade do nosso problema. E agora nós podemos desenhar aqui várias curvas de isomassa, né? E nós temos, então, uma curva com uma massa de 3.500, outra de 4.000, outra de 4.500 e vai indo, né? Até que a gente chega nesse ponto aqui de ótimo. Um outro exemplo, esse também já foi visto antes, e é bem interessante, a gente precisa olhar ele com bastante carinho, é de dois geradores elétricos interconectados para alimentar uma carga de pelo menos 60 unidades de potência, né? Por exemplo, 60 quilowatts, alguma coisa assim. O custo de operação de cada gerador é função da sua produção unitária, né? Então, o custo do gerador 1 é 1 menos P1 mais P1 ao quadrado, né? Em que P1, né, é o nosso X1, né? Ele é a potência, né, que esse gerador está gerando. O custo de produção do gerador 2 é 1 mais 0,6 de P2 mais P2 ao quadrado, onde esse P2 é o nosso X2, ele é a potência que está sendo gerada pelo segundo gerador. E o custo total de geração, claro, né, é C1 mais C2. Então, nós teríamos aqui a função objetivo. Nós queremos minimizar o custo de geração para poder fornecer pelo menos essas 60 unidades de potência. Então, a nosso G1, a nossa primeira restrição aqui de desigualdade é essa, né? Que a soma das potências seja menor do que 60, né? Que é o consumo que nós temos, pelo menos 60 unidades. O G2 é porque nós não queremos que esse gerador, o primeiro gerador, gere potência negativa, né? Isso não existe, né? O gerador sempre vai gerar potência positiva. E o G3 também, o gerador 2 também gerar potência positiva. É claro que existem sistemas, por exemplo, carros híbridos, né, em que uma mesma máquina pode gerar energia ou consumir energia, mas não é o caso aqui. Aqui é gerador, só gera energia, não consome. A solução do problema é a plotagem, então, dessas funções de restrição no plano x1, x2, e depois vamos testando vários valores da função objetivo, que é uma função não linear, como vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, vocês vejam que o, o nosso G1, né, ele vai tocar aqui uma
uma das curvas de isopotência, né? Desculpe, isocusto, desculpe, é o custo da produção. Então, tem um custo aqui 1.200, um custo 1.700, um custo 2.500. Né? Então, nós chegamos, então, num dos custos que tangencia a região viável, né? É a região viável onde todos os pontos obedecem a todas as restrições dadas. Como é um problema de minimização, né, nós estamos querendo ficar abaixo dessa região viável. Quando queremos fazer uma maximização, como é o caso do problema do lucro, a gente tem que estar abaixo da região viável. Desculpe, a região viável está abaixo das restrições. É aqui as restrições, então a região viável está acima das restrições. Esse ponto, ele é dado por 30,4, né, P1, né, a nosso X1 aqui, né, e 29,6 P2. Então, cada um desses dois geradores tem que gerar essa quantia aqui para termos o menor custo possível. E esse custo é 1.790, né, unidades de dinheiro, aí, qualquer dinheiro que nós tenhamos aqui definido o nosso custo. Esse custo é dinheiro, né? É algum valor em reais ou, sei lá, dólares, o que for, né? Para cada unidade de potência gerada. É isso, né? Esse é o tema de hoje. E, como vocês veem, é bastante tranquilo, né? A gente pode resolver, então, problemas com duas variáveis de projeto, fazendo gráficos, usando, por exemplo, o Excel, que até alguns anos atrás, o problema gráfico era dificultado pela dificuldade de plotar curvas, né? Plotar retas é fácil, mas plotar curvas manualmente era complicado. Mas agora, né, os programas disponíveis hoje em dia conseguem plotar curvas com facilidade. É isso e até a próxima aula.